Cumprimento a amada igreja na graça e na paz do Senhor. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, bendizemos, exaltamos, glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós cremos que cada um que veio esta noite aqui no gasofilágico do Senhor, derramar a sua oferta, o seu dízimo, o fez com todo amor em seu coração, Senhor. Bendizemos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 118, verso 22 e 23. Salmo 118, versos 22 e 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aleluias e graças a Deus. Amado Deus, amado Pai, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Eu creio que esta palavra vem do Teu Espírito, para que seja entregue por Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pelo Seu sangue que foi vertido no madeiro, Senhor. Entregaremos essa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu vou ler rapidamente aqui para os irmãos um texto que se refere à pedra que os edificadores rejeitaram. Ela foi contextualizada, ela foi transformada em figura de linguagem e está na palavra de Deus. A história da pedra rejeitada. Os judeus conheciam muito bem a história da pedra rejeitada. De acordo com 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, o templo de Salomão foi edificado com pedras preparadas, ou seja, as pedras já vinham cortadas no tamanho ideal, a fim de que fossem encaixadas nas paredes. Porém, no meio daquelas pedras trazidas, apareceu uma de tamanho anormal, a que foi imediatamente rejeitada pelos construtores e posta de lado. Entretanto, ao fazerem a amarração das paredes, surgiu uma brecha maior do que a normal. Então, pegaram a pedra que os construtores haviam rejeitado e colocaram no lugar daquela brecha para ver se encaixava. Veja o que aconteceu. A pedra rejeitada se encaixou perfeitamente e passou a ser a principal de esquina que sustentava as paredes do edifício. Glória a Deus por esta palavra. Amém. Essa palavra a gente preparou com muito carinho no coração, como eu sempre faço. Aqui em Votuporanga, na plenitude, nós estamos 7 anos. Eu fiquei 5 anos fora, mas eu creio que o pastor Veronese, ele me abençoou na minha ida. Eu fui para uma missão militar, a Força Nacional de Segurança. E eu o chamei em particular, conversei com ele, entreguei meu dízimo, e ele me abençoou na minha ida. Eu acredito que não foi só uma bênção para a ida de cumprimento de uma missão, porque lá também eu me envolvi com o Evangelho de Cristo. Eu pude compartilhar a palavra de Deus. No município do Oiapoque, eu fiquei 9 meses
Em 6 meses e meio eu tive a oportunidade de atender o chamado do pastor, de levar 25 palavras durante as pregações. Então, para cada palavra, para cada culto que eu já ia preparado, eu já ia com a espada pronta. Porque às vezes ele me chamava, nas terças, nas quartas e no domingo. Eu tive essa oportunidade lá. E lá era uma cidade simples, pequena, né, uma igreja que precisava da gente, tanto no auxílio com a palavra, às vezes no auxílio financeiro, a gente esteve lá dando um suporte para eles também, porque assim aprove o Senhor, né, não somos de nós, é Deus que indica, Ele que envia. E no município de Guaíra, no Paraná, em 2020, Deus me honrou também. Eu tive a oportunidade de levar uma palavra numa igreja sede, no município de Guaíra. São 25 mil habitantes, mas é uma igreja bem grande, a sede lá da cidade. E Deus me honrou também em levar uma palavra lá. Aqui na Plenitude, eu acredito que por essa ausência de anos, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de levar uma palavra. Então, o pastor Marcos me convidou no dia 26 de janeiro, e a gente estuda, a gente pesquisa, a gente prepara e prega aquilo que Deus preparou no coração da gente. É o que nós vamos passar para os irmãos nessa noite. Contextualizando esse texto da pedra que foi rejeitada, a gente vai focar em duas partes aqui muito importantes, que é peculiar aos nossos dias. A mensagem que o Senhor Jesus deixou para nós, ela é presente até os nossos dias, e conforme Ele disse, a palavra não passará. Passaremos, as gerações passarão, mas a palavra não passará, e não será tirado nenhuma vírgula e nenhum jota. Contextualizando essa palavra, eu pesquisei aqui no município de Jerusalém. Na época de Jesus, haviam em torno de 9, 10 grupos ou partidos políticos, social e religioso. Eu pontuei aqui cinco deles, para a gente não estar tomando muito tempo da pregação. E os que têm, todos esses que foram pontuados aqui, eles têm a ver com o embate político, social e religioso que o Senhor Jesus enfrentou durante o seu ministério de 3 anos na região de Jerusalém. Okay? Vamos começar aqui com o livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, por gentileza. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Para esse estudo aqui, nós vimos que de Belém também Deus levantou Davi. A história de Davi também tem um pouco de desprezo, um pouco de ser apartado, mas Deus o exaltou e ele foi levantado rei de Israel, um general de guerra. Né? Jesus também foi levantado de lá como o Salvador, a luz do mundo, aquele que ia de vir, né, na plenitude dos tempos, aprove ao Senhor revelá-lo ao mundo, mas ele não veio como um general de guerra, com pompas militares, com um exército, com armas, e muitos dos judeus da época que clamavam por libertação de nações opressoras, altas cargas tributárias, não entenderam, e houve uma confusão, porque o ministério do Senhor Jesus foi crescendo em grande escala, ele foi
tomando as massas, os mais humildes, até os grandes, como Nicodemos. Ele foi tomando esse povo e isso incomodou o pessoal lá do Sinédrio. E isso acabou no embate deles fomentarem a sua morte. Vamos ler aqui esses grupos aí dessa época. O primeiro são os escribas. Ficaram conhecidos nas páginas do Novo Testamento como doutores da lei. Está no livro de Mateus 13:52. Parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Pontos fatídicos. Esses trechos bíblicos aqui, a gente deixa a critério dos irmãos, né? Estamos pregando para crentes, né? Eu creio que não há necessidade também da gente estar parando para ler. Pontos fatídicos. Difamavam o Senhor Jesus publicamente e jogavam o povo contra ele, acusando-o de expulsar demônios pelo maioral dos demônios. Está no livro de Marcos, capítulo 3, do 20 ao 22. O segundo grupo que foi detectado aqui são os fariseus, ou separados, como eram conhecidos. Grupo de judeus extremamente apegados à Torá, o livro sagrado dos judeus. Pertenciam a uma comunidade à parte. Eram da elite do povo, simpatizante dos escribas. Está no capítulo 11, 37 ao 44 do livro de Lucas. O Senhor Jesus os censura como condutores cegos. Terceiro grupo, sacerdotes. Além das funções religiosas, social e política, tinha a incumbência de servirem como mediador entre algum poder divino e os homens. Está no livro de Marcos, capítulo 14, do 53 ao 56. Saduceus, quarto grupo. Os saduceus compunham uma das mais importantes e influentes seitas judaicas. Atuavam muitas vezes em oposição aos fariseus. Tinham como membros sacerdotes mais poderosos, mercadores prósperos e a classe aristocrática da sociedade. Está no livro de Mateus, capítulo 22, verso 23. E o último, aqui o mais violento de todos, né? Violentos na prática física, os demais eram na pressão psicológica mesmo, né? Herodianos. Os herodianos formavam um partido político, mais um partido político do que um grupo religioso. Eram assim chamados por partidários assalariados da dinastia de Herodes o Grandes. Pontos que defendiam. Acreditavam que os homens, os melhores interesses do judaísmo estava na cooperação com os romanos. Já tinham rompido com o seu povo, os próprios judeus. Tinham conchavo com o pessoal de Roma, que era a nação que oprimia Jerusalém naquela época. Devido às tendências greco-romanas e adesão a Herodes, os herodianos somaram-se aos adversários do Salvador. Está no livro de Mateus, capítulo 22, verso 1. E aqui nós trouxemos aos irmãos, né? Esses grupos que foram detectados da época de Jesus e que nos dá uma clareza de entendimento, conforme a palavra de Deus diz, as profecias do Messias estão na Bíblia, né? E pelo que detectamos aqui, mais de 300 profecias messiânicas já foram cumpridas. Uma das primeiras que detectamos, vou pedir aos irmãos que coloquem no telão, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Está no Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 3, versículo 15.
E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Lucas 1:34. Capítulo 1, versos 34 ao 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está ratificado aqui também no Novo Testamento, as profecias messiânicas. As mais utilizadas nas pregações do Evangelho são Isaías, Jeremias e Miqueias. Mas tem na Bíblia mais de 300 profecias messiânicas que já se cumpriram. A minha fala aqui para esta pregação: na plenitude dos tempos, aprove ao Senhor enviar e revelar ao mundo o rebento, o amado, o esperado das nações, o Messias para os que creram e creem, e o Yahshua HaMashiach para os que ainda estão esperando, como acontece com muitos ainda em Jerusalém. Ele é o mesmo, não mudou, e nem o que foi profetizado pelos seus profetas. Na Bíblia temos mais de 300 profecias messiânicas cumpridas, como acabei de falar. A primeira, o Messias nasceria semente de uma mulher. Ou seja, no Antigo Testamento, está no Antigo Testamento e está ratificada no Novo Testamento, sendo as mais utilizadas nas pregações, como acabei de falar, Isaías, Jeremias e Miqueias. 1 Coríntios, capítulo 1, 27. Por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É assim que Ele faz. As desprezíveis é o que Ele indica, é o que Ele levanta para confundir os sábios, os poderosos, porque Deus conhece e sonda os nossos corações. Deus escolheu justamente aquele que tinha sido rejeitado. Trazendo essa palavra para o nosso contexto social, político e religioso, nós cristãos confessos e declarados, seguidores do Cristo ressurreto, sem nenhuma margem de dúvidas, devemos nos atentar para 2 pontos desta palavra, a qual o Senhor Jesus admoestou de forma intrépida e ousada a fariseus e saduceus, principalmente porque Deus é Espírito e o Espírito de Deus estava com ele, se fez carne conforme está na palavra de Deus. O Verbo se fez carne. Por isso, Ele sonda os nossos pensamentos. E aqui nós vamos frisar os pontos mais cruciais desta palavra. O fermento levedado, para ele deixou bem claro que da parte dos fariseus e saduceus seriam a falsidade e a mentira. E os condutores cegos, porque tinham conhecimento da palavra, mas mudaram o sentido da palavra, como forma deles manterem-se com os seus poderes constituídos, suas elites, as suas aristocracia, e continuar oprimindo o povo com altas cargas tributárias e o controle das massas. Esse contexto, ele não foge muito da nossa realidade atual, não foge muito
do nosso país, não foge muito de outras nações mundialmente. Tudo foi escrito e tudo está previsto. Mas nós que cremos em Jesus, alimentamos também a esperança de que a justiça vem dele. A justiça que esperamos não está na mão do homem, não está na caneta do homem, não está em nenhum poder constituído, não está na política, não está no psicólogo, não está no psiquiatra, não está no divã. A cura e a justiça que esperamos para nós está em Jesus. Devemos nos retirar as escamas dos nossos olhos, assim como ele fez com Paulo, quebrantar os nossos corações, assim como ele enxergou em Davi, um coração humilde, quebrantado para com o nome dele. E assim ele o constituiu rei de Israel. Aprove ao Senhor galardoar Davi por esse amor que ele alimentava em seu coração para com o nome do Altíssimo e do Eterno. Ensinavam falsidade e a mentira e os condutores cegos. Conhecem a palavra de Deus, porém ensinavam as suas doutrinas. Nesta atitude ou um embate político e social, quando o Senhor Jesus foi ter com eles, o Senhor Jesus nos deixou também uma prova do seu caráter incorruptível, invendável e inegociável. Não fez conchavos, não foi a eles para fazer negociatas. Está no livro de Jeremias, capítulo 5, verso 5, por gentileza. Jeremias, capítulo 5, verso 5, como um dos profetas messiânicos, preveu que o Senhor Jesus iria ter com os poderosos. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus, mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as suas ataduras. Na King James, ele fala que rejeitaram o Senhor senhorio. Se tiver, para a gente pôr nessa versão, aí vai de encontro a essa palavra aqui que a gente preparou para a amada igreja. Entretanto, todos eles também rejeitaram o senhorio de Deus sobre eles e romperam os laços com o Eterno. Confusão. Eu vi um texto que fala rejeitaram. Eu tenho essa, mais duas Bíblias em casa. Uma das Bíblias a gente achou a palavra rejeitaram, senhorio de Jesus. Mas vamos seguir. Quem de nós somos dignos de ter o caráter de Cristo? Mas Ele tem o poder de nos quebrantar, de nos reconstruir, de nos moldar conforme deseja o seu coração e não o nosso, por estarmos no mundo sujeitos aos rudimentos das coisas do mundo, mas Jesus é quem abre o coração, Ele nos aceita do jeito que estivermos. A quem esteja até numa condição desprezível aos olhos do mundo, dele, isso é particular meu, dele eu não escondo as minhas lutas, as minhas mazelas e as minhas aflições. Ele é o meu amigo, que podemos, ou que posso confiar. Coloquei podemos para compartilhar com a amada igreja. Em quem podemos confiar. Há 27 anos, isso aqui é um relato meu. Há 27 anos, numa luta espiritual entre eu e eu mesmo, ouvindo um louvor durante uma pregação num rádio, dentro de uma guarita, num quartel em São Paulo, o Espírito Santo de Deus tocou o meu coração e me disse: pegue um papel e uma caneta e escreva: Jesus Cristo é o Senhor e nada me faltará. Esse papel me acompanha até hoje, está na minha carteira aqui. Eu acredito que já tem uns 27 anos. Já foi em mudança, já achei no meio da mudança e percebi que ele é para estar comigo.
achei já no meio das papeladas e trouxe de volta. Está na minha carteira, há 27 anos. Aí fui tocado dentro de uma guarita, ouvindo um louvor de uma igreja, uma pregação e um louvor no meio da pregação. Eu estava num momento de uma grande luta entre eu e eu mesmo. É nós que nos conhecemos, nós que sabemos as nossas lutas, os nossos anseios, as nossas dificuldades e as nossas aflições. E naquele dia eu aprendi que o grande amigo meu é Jesus. É com ele que eu dobro os meus joelhos. De manhã, quando eu levanto, agradeço, porque a misericórdia dele se derramou mais um dia sobre a minha vida e consecutivamente sobre a minha casa e sobre toda a minha família. E muitas vezes a gente ora pela igreja, pelos pastores, pelos irmãos, as mensagens que recebemos de pessoas que precisam de oração. E à noite eu faço, e muitas vezes o Espírito Santo de Deus me acorda, me levanta, eu vou e dobro o joelho. Principalmente às 3 horas da manhã. Isso é um ato que eu faço. Não é um ritual, não é uma mentira, não é uma falsidade. Porque lá é só eu e Deus. Se eu estiver errando, estou enganando a mim mesmo. A Deus a gente não engana. Aí eu complemento aqui a minha fala. Eu não nasci numa família cristã e nem conhecia a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo mandou eu pegar esse papel e escrever o que está escrito no Salmo 23. Ele é o salmo que eu descobri na minha caminhada cristã que ele tem um poder muito grande. Esse salmo tem um poder muito grande. Aqui no Centro Social eu trabalhei 3 anos e chegando lá Deus tocou no meu coração. A gente viu pessoas destroçadas, pessoas necessitadas, pessoas na iminência de cometer suicídio. E a gente foi trabalhando a mente, no coração e levando uma palavra. Até um dia que o reino das trevas começou a se levantar contra o reino de Deus, que já estava prestes a ser implantado ali. A gente orando no sábado de manhã, no pátio, fazíamos um grande círculo, dava o café, orávamos e íamos para o trabalho. Eu abri a nossa oração com o Salmo 23. Pessoas já caíram endemoniadas. Não é pelo meu poder, é o poder da oração. É só um instrumento de Deus. O Senhor Jesus disse que por ele nós expulsaríamos demônios e curaríamos enfermos. Tá? Mas isso não é tudo, irmãos. A palavra de Deus diz que se eu me apresentar a Jesus hoje, pode ser que ele me recolha hoje, eu me apresentar para ele no meu juízo, todos nós vamos estar no juízo dele. Ele não vai levar em conta os demônios que eu expulsei. Ele não vai levar em conta os dízimos que eu dei. Ele não vai levar em conta os meus ajoelhamentos. Ele vai levar em conta como eu andei com ele aqui na terra. Se eu fui pelo menos um imitador de Cristo. Se eu visitei quando ele estava nu, quando ele estava prisioneiro, quando ele estava estrangeiro, quando ele estava hospitalizado, quando ele estava preso. Essa palavra é muito forte. Nós não devemos viver no engano da religiosidade. A religiosidade, por causa da religiosidade, como disse a filha do Billy Graham, no embate com os norte-americanos, por que Deus, o Deus de vocês, se afastou de nós? Perguntaram isso para ela. Ela falou, ele é simpático, ele é gentil, ele é gente boa. Quando vocês mudaram o comportamento de homem com homem, mulher com mulher, quando vocês, me perdoem as mulheres, né, não sou feminista, que o pessoal fala isso. Oi? Não sou? Machista, me perdoem, mas é a palavra de Deus. Não é eu, Araújo, que estou falando para vocês, não. Ela citou isso no embate que ela teve lá com os norte-americanos, né? Depois que o pai dela morreu, eles quiseram funilar a situação a favor deles. Ela falou, Deus é muito simpático, ele é gentil. Vocês mudaram, tiraram as orações das escolas. Vocês mudaram o comportamento sexual do ser humano. Vocês permitiram, nós permitimos, a sociedade permitiu. Aí eu comentei isso já numa igreja em São Gabriel da Cachoeira,
no Amazonas e fiquei preocupado depois, porque tinha mulheres lá, né? Mulheres passaram a usar calça comprida, me perdoe, mas está na palavra. Me perdoe. Eu sou muito franco e muito sincero na palavra de Deus. Eu conheci a minha intimidade com Cristo há mais de 20 anos. Eu confessei na minha vida, na presença de homens, no batismo das águas, há 12 anos. Em setembro agora faz 12 anos. Mas eu sempre estive com Jesus, porque Jesus, Ele conhece o coração de cada um de nós. Entendeu? Ele não vai olhar a sua posição, Ele não vai olhar o seu status, Ele não vai olhar o seu carro, a sua casa, o seu poder. Da mesma maneira que Ele se apresentou para os saduceus e fariseus, e eles não acreditaram. Quem é esse? De onde tu vens? Vem de Belém? De Belém? Quem é a tua família? É José? É Maria? Tu que era carpinteiro? O que tu está fazendo aqui? Cadê o seu diploma? Cadê o seu status? Cadê a sua pós-graduação? Cadê o seu doutorado? Cadê o seu MBA, né, nos dias de hoje? Cadê? Quem é você? Se consideravam mais poderosos que Jesus. Jesus não veio tomá-los na força. Ele veio pregar o reino. Ele veio derramar a palavra de Deus. Ele é a própria representação de Deus. A carne que nós não vimos e pudemos pegar e sentir. Muitos puderam estar com ele, né? Alguns puderam tocar. A mulher do fluxo pôde tocar nas suas vestes e receber o milagre. Tiveram acesso a ele. Hoje nós temos acesso pela crença e pela fé. E a mensagem dessa pregação é que nós não nos enganemos na nossa rotina. Uma certa vez no Rio de Janeiro, numa missão da força, a gente nunca deixou de ir na igreja. Aí fomos numa igreja, o pessoal fala multidimensional, que tem as mídias, os sons, os louvores. Eu não entendo muito disso aí, que eu sou mais do tipo assembleiano antigo mesmo. A mocinha lá da abertura, no louvor, ela falou assim, eu gravei aquela fala dela e é muito forte. Nós não estamos aqui porque nós somos bons, agora aqui nesse culto. Não estamos aqui porque somos bons. É assim que nós temos que nos apresentar a Ele, né? Não como publicano, que deixou o exemplo também do publicano, né? Ó, Senhor, trago meus dízimos, não faço mal para ninguém. Senhor, tem de misericórdia de mim. Senhor, tem de misericórdia de mim. Não sou digno nem de proferir o teu santo nome. É essas pessoas que estarão com Ele. Então, a mensagem que a gente deixa é que não nos enganemos na nossa religiosidade. Uma certa feita também na missão da Força Nacional, no município de Oiapoque, eu me aproximei de um jovem amazonense, aproximadamente 30 anos, eu já tenho o dobro da idade dele, né? E eu percebi que eu precisava colar nele e alertar ele. Ele tinha uma faca, a gente usava faca, ele tinha uma faca com a espada de ponta cabeça. E eu tive que expor ele perante as pessoas sabiam que eu sou cristão, eu evangelizava também nas minhas missões, com a minha caixinha de som. Eles me respeitavam e aceitavam. Eu tive que abrir os olhos dele. Aquilo ali não é de Deus. Ele estava entrando nas trevas, no caminho errado. Assim como o outro, no município de Guaíra, no Paraná. Eu no banco de trás, ele como motorista. O sargento do Amazonas aqui do meu lado direito como encarregado. Eu lá atrás, a gente na beira de um rio, esperando passar contrabandistas. Ele falou, amanhã eu vou me iniciar na maçonaria. Eu falei para ele, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Eu falei pela intimidade que a gente tem com a pessoa, pelo zelo, pelo amor e pelo carinho que a gente tem com a pessoa. Nós precisamos alertar. Nós temos que ser luz, sal da vida. E a palavra de Deus diz que de graça recebemos. E de graça também devemos entregar. Ele agradeceu, é meu amigo até hoje, mas ele tomou a decisão de seguir aquilo que ele achou melhor. A
A gente conversando dentro do rio, numa casa cerco, dentro do rio, como se fosse uma base militar no asfalto, mas era dentro do rio. Nós conversando lá, o sargento louvava, o sargento já acordava tocando louvores. E era muito bom os momentos ali. Um dia ele falou, nós estávamos conversando sobre o final dos tempos, o arrebatamento. O rapaz, esse, falou que ia se iniciar uma seita, ele comentou comigo, vocês vão subir. Ele tem conhecimento da palavra, ele sabe o que vai acontecer. Mas por rudimento do coração dele, pelas vaidades do mundo, pelas coisas vãs, ele decidiu um caminho errado. Jesus já fez a parte dele na cruz. Ele não veio aqui para ser popstar. Jesus não veio aqui para ser Elvis Presley. Jesus não veio aqui para ser Beatles. Ele veio aqui para derramar o sangue dele na cruz, para salvar aqueles que pretendem ser salvos. Esse rapaz do Amazonas, um dia eu e ele entramos numa base, a gente ficava na visão da rodovia, entre o Oiapoque e a Guiana Francesa. A nossa missão era missão de fronteira, de migração por terra, e a gente ficava esperando ali, vinha um estrangeiro, vinha alemães, chineses, europeus, e a gente que tinha um contato com eles. E tinha uma outra cidade lá, da Guiana Inglesa, que era o bicho solto, era o mais pesado. A gente tinha que estar esperto para não tomar tiro antes deles chegarem em nós. E eu e ele ali na guarda, esperando o pessoal vir. Ele já sabendo da minha escolha de ser cristão, seguir a Cristo. Ele olhou para mim, aqui do meu lado direito. Ele falou assim para mim: o que você almeja sendo cristão? E para ele falei isso: salvar a minha alma. Ele balançou a cabeça e falou: você está certo. E a nossa conversa parou por aí. É uma sinceridade que sai de dentro do meu coração. Não tem muita delonga, não. É curto e grosso. Ou você quer, ou você não quer. Mas desse sangue eu não serei cobrado. Porque eu entreguei para ele a palavra de Deus. E fiz por muitas pessoas. Eu me identifiquei com o Ministério de Evangelização há 9 anos. Hoje eu estou mais nas redes sociais. Converso com pessoas, tenho amigos que ainda estão na Força Nacional, que a gente sabe que está nas trevas, mas eu não desisti dele. Às vezes dá vontade de parar de mandar as mensagens, às vezes dá vontade de abandonar, mas eu penso, Jesus não abandonou. Jesus não nos abandonou. Então, se Deus colocou ele no meu caminho, para eu mudar o rumo da vida dele, eu não vou desistir dele, eu não posso desistir. Muitas vezes a gente coloca o coração nas nossas decisões, esquece do coração e coloca nosso ser homem, rude, perverso. E aqui a gente trata dessa palavra do caráter de Cristo. Quem de nós somos dignos de ter o caráter de Cristo? Eu não sei, mas ele transforma aqueles que querem ser transformados. Ele não bate na sua porta. Ele não entra na sua vida com os 2 pés no seu peito. Você tem que querer. A parte dele, ele já fez na cruz. Vamos seguir em frente, finalizando essa fala, essa palavra da minha vida pessoal com a vida cristã. Aí a gente prossegue. Mas Deus continua nos admoestando, continua nos avisando que em épocas passadas Ele não levou em consideração a falta de conhecimento da palavra, mas ainda está chamando o seu povo ao arrependimento. Está no livro de Atos 17:30. Vamos seguir em frente. O fermento levedado pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. O Senhor Jesus alertou eles: vocês têm a palavra de Deus na mão, mas por que vocês mudaram o rumo da palavra e estão conduzindo o povo, as massas que estão sujeitas às leis, estamos sujeitos às normas do Estado? Numa canetada eles mudam a vida da gente. Por que vocês os conduzem conforme o interesse de vocês e esquece da misericórdia, da justiça e de pregar a fé? Aqui ele está falando para um povo estadista.
Ele não está falando para pregador. Está falando para um povo estadista. Um povo que tinha o poder e o domínio do Estado. E quando posso dizer, há mais de 40 anos, eu comecei a ler a Bíblia. Eu era de crenças pagãs. Eu comecei a ler a Bíblia e eu me decepcionei muito com a Bíblia. Porque eu fui no Velho Testamento. Aí eu via coisas de incesto, pai com filho. Eu me assustei. Mas Jesus não desistiu de mim. As escamas estavam nos meus olhos. Meu coração estava fechado para aquele ali. Por quê? As trevas tinham interesse na minha alma. E eles tinham que fechar a minha visão para a palavra de Deus. Mas a gente volta nessa frase aqui, né? Mas Deus continua nos admoestando, como eu era antes de aceitar Jesus, de seguir a Bíblia em frente, de não ler só o que está no começo do Antigo Testamento, de aprofundar na palavra. Aí ele vai mudando a nossa visão, né? Então ele diz, educadamente, singelamente, e aí ele continua ainda falando para hoje, para a gente hoje, nos nossos dias. Não está falando só para plenitude de vida, não está falando para denominações de placa. Eu, pastor Marcos, eu confesso ao Senhor aqui na presença dos irmãos e nas missões que eu participei na Força Nacional durante 5 anos, eu não olhei para a placa de igreja, eu só pedia para Deus, mostre uma igreja para mim. Aí, o lugar que eu tive mais dificuldade foi em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Eu pedi para Deus, e em 5 minutos ele mostrou uma igreja para mim. A igreja estava logo quando eu virasse o quarteirão. Não preciso falar a placa da igreja, mas é uma igreja missionária, uma igreja onde foi bênção, uma igreja onde eu praticamente já caminhava para o final do meu tempo de permanência na Força Nacional. E Deus vai trabalhando, Deus vai honrando. Eu me envolvi com a pastora missionária, esposo dela. Minha mulher foi morar comigo lá, se envolveu com eles também. E foi uma bênção muito grande. Um dia, numa quarta-feira, eu senti no meu coração de eu não ir na igreja. Aquele dia. E às vezes eu me sentia constrangido. Eram poucas pessoas e a maioria era mulheres. Às vezes só tinha o de homem, mas às vezes tinha o namorado da filha da pastora, que era da parte dos levitas. E aquele dia, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, com esse tipo de sentimento. Hoje eu não quero ir. Hoje eu não estou com vontade. Isso não é de Deus. O inimigo, ele trabalha nas suas fraquezas. Onde ele consegue, ele te pega. Isso não é de Deus. A gente vem para a igreja numa condição e volta para casa em outra condição. Eu não fui nessa quarta. Aí na outra quarta eu fui. O pastor olhou para mim e falou: Senhor Araújo, não deixe de vir nas orações. A igreja está mais alegre. A igreja está mais cheia. Lá é cidade ribeirinha. Os índios, eles aceitam Jesus, mas eles não adquirem um hábito de ficar indo nos cultos. Às vezes ela tem que buscar de carro, tem que buscar de barco. E aquela palavra que ela disse para mim foi um conforto para o meu coração. Que todos nós orávamos. Você vai orar essa semana pela igreja perseguida. Você vai orar por tal ministério. Cada um tinha um momento de oração. Passou para mim, passava para Ana Maria. E foi bênção. Aquilo que ela falou para mim, eu senti que foi da parte de Deus. Está sendo bênção. Então não deixe de vir. A sua presença, a sua oração, a sua participação, a sua congregação com a gente aqui está fazendo bem para a igreja. Da parte de Deus, pessoal. Não devemos trazer isso, né, nos nossos corações. O Senhor Jesus disse: não vos vangloriei em mim, nele, que é o Filho de Deus. Imagina eu, quem sou eu perto dele. Vamos lá. O fermento levedado pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Ele nos alertou sobre isso. E também nos alertou sobre os condutores cegos, pessoas que mudaram o sentido da palavra de Deus. O evangelho das boas novas tem sido trocado pelo evangelho da prosperidade, que a traça e a ferrugem irão corroer. Novamente vem a mensagem de Deus, mas Ele continua nos admoestando, continua nos avisando que em épocas passadas Ele não levou em consideração
a falta de conhecimento da palavra, mas ainda está chamando o seu povo ao arrependimento. A misericórdia de Deus, pessoal, eu acredito que não cabe no universo. Se colocar um cientista que se declara crer em Deus, né? Hoje, graças a Deus, eu vivi para ver cientistas se declararem que Deus existe, que tudo foi criado por Ele, que tudo é dele. Eu vim de uma época que eu caminhava com o José Maria, um amigo meu que tinha uma empatia, como se fosse dois irmãos, e andávamos juntos pelo mundo. Nós caminhávamos juntos. Nós compartilhávamos os nossos planos, as nossas intenções com ele. Eu comentei com ele naquela época que eu tinha um sonho, um desejo de ser cientista. Ele falou para mim, não faça isso. Eles não creem em Deus. Mas hoje, como Deus, Ele é misericordioso, e a misericórdia dele nunca tem fim, os tempos estão mudando. O tempo está afunilando. A porta está quase fechando. E Ele continua nos avisando, né? Ele não vai levar em consideração o tempo da nossa ignorância, do nosso rudimento. Ele quer a gente agora, do jeito que tiver. O que Ele espera de nós? Um coração arrependido. Sem arrependimento, está na palavra de Deus. Eu guardo os textos bíblicos que eu leio, né? Estou tentando entender a Bíblia já há mais de 10 anos. Não fico sem ler a Bíblia. Tenho Bíblia no meu celular. Tenho um estudo anual no meu celular, da Holy Bible. Então eu não me aparto da Bíblia. Eu estou sempre buscando o conhecimento da palavra de Deus. Mas Ele continua nos dizendo, né? Venham do jeito que estiver, se arrependam, porque sem arrependimento ninguém verá a Deus. Aqui ele diz, em cima dessa palavra, ainda continua chamando o seu povo ao arrependimento. Está no livro de Atos 17:30. Não é uma palavra, eu já repeti várias vezes, mas é o que Deus tocou no meu coração para eu deixar para os amados irmãos da amada igreja. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Está no livro de Tiago, capítulo 4, versos 16 e 17. Aqui já estamos indo quase para o fechamento. Aquele que tem o domínio e conhecimento da palavra de Deus e prega o evangelho de acordo com os seus interesses pessoais, não pode ser considerado um seguidor de Cristo. Está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Deixo a mensagem aqui para os amados irmãos, que quiserem consultar e seguir no estudo dessa palavra. O qual foi morto na cruz por interceder pelos fracos, oprimidos, e principalmente pelos pecadores das gerações passadas e das gerações vindouras. Portanto, a graça é para todos, de graça recebeste, de graça entregue. Está no livro de Mateus 10:8. Que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tomado em forma de servo, não usurpou ser igual a Deus, ou não levou em conta ser ele ungido, o Filho de Deus. Não colocou isso como um júbilo, uma soberba perante os homens, né? Ser igual a Deus, ou o Filho de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, sendo manso até a morte, e morte de cruz. Está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 até o 8. Vamos fazer aqui uma breve leitura sobre o significado de morte de cruz. Significado de morte de cruz ou morte na cruz. Morte de cruz, morte sem sepultura, desonra, um corpo exposto aos olhares de todos os animais. Significava destruição sem identidade.
Ok, irmãos? É muito forte isso aqui. Isso aqui denota que nem tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus durante o seu Calvário, a sua propiciação pública, está revelado às claras para a gente. Muita coisa foi escondida. Só um breve comentário. Eu estive em Jerusalém em março de 2017. Foi um pretexto para eu participar de uma corrida de maratona lá. Mas a gente teve um pacote também bíblico. Não foi simplesmente chegar lá, ficar no hotel, correr e voltar para o Brasil. A gente foi também com esse pacote bíblico fechado. E tivemos essa graça, né? O Senhor me honrou e me congratulou. Porque eu não tinha dinheiro na conta e nem em lugar nenhum. Mas eu profetizei que eu ia lá correr. E deu certo. Profetizei em 2014, em 2017, ele cumpriu aquilo que ele sentiu no meu coração, que era sincero, que era por ele, não era por mim, não é por vaidade minha, né? Aí eu tive lá no Jardim do Santo Sepulcro, a gente pôde entender, lá a gente entende melhor. Aqui está a Jerusalém Oriental, atravessamos a rua, está a Palestina, é uma rua com a outra, eles não têm divisão, não tem fronteira. E tem essa guerra da Intifada, essa guerra que eles chamam de Guerra Santa, é uma guerra mais por interesses territoriais entre palestinos e judeus, mas tudo está no controle de Deus. No tempo de Deus, tudo terá a sua solução. No Jardim do Santo Sepulcro, a dona Selma Stenberg, uma brasileira judia, naturalizada judia, que reside lá há mais de 50 anos, ela foi a cicerone do nosso passeio bíblico. E aqui eu vou dar um rápido testemunho. Acho que mais uns 10, 15 minutos eu termino, pastor Marcos. Já está encerrando. Vou dar um rápido testemunho dessa minha passagem em Jerusalém e mostrar para os irmãos que o inimigo, ele sonda os nossos corações, ele sonda os nossos sentimentos e ele monta estratégias para mudar o rumo da sua história. Como ele fez com Jonas, ele faz com qualquer um de nós. Deus te dá um caminho, ele te designa, é para lá que eu quero que você vá, é lá que eu quero que você vá. Não é para onde eles estão querendo te levar. A gente jantou, sorrimos, 15 brasileiros no mesmo hotel. E eu ouvi um rumor, uma conversa de que no outro dia era o passeio bíblico. Mas eu só ouvi. Na minha cabeça, na época eu tinha 55 anos, eu entendi que era 2 da tarde. Foi uma confusão que houve na minha cabeça. E eu fiquei de manhã lá no quarto do hotel, fiquei tranquilo lá. A empresa me deu um quarto só para mim, a empresa do Brasil, né? Então foi tudo benção, Deus preparou tudo. Eu fiquei lá quietinho e tal. E peguei o WhatsApp, aí vi a foto do pessoal indo para o passeio bíblico. Aí eu liguei para a empresa no Brasil e a moça que me vendeu o pacote, ela falou: por que o seu nome não está? Por que a sua foto? O senhor não está na foto deles? Eu falei: aconteceu isso e isso. Não te avisaram. Houve 2 erros. Eu não desci no horário que estava previsto e a cicerone com uma lista de 15 pessoas. O que aconteceu? Não viu meu nome? Não quis ver? Porque tinha uma filha de um brasileiro com eles que não estava na lista. E aí a van fechou com 15 pessoas. Fechou com 15 e foi embora. Não tinha cara crachá. E eu fiquei para trás. Aí liguei para a representante no Brasil. Ela entrou em contato com a empresa. Eles admitiram que eles erraram. Se eu me enganei, eu voei, mas eles erraram mais do que eu. Porque era só chegar na cabine, na recepção do hotel e mandar ligar no meu quarto para eu descer. Eu estava lá. Aí, a solução que eles arrumaram para mim, irmãos. A solução que eles arrumaram para mim. Ó, a brasileira falou para mim aqui, que o povo de Jerusalém, eles vendem, a gente compra o pacote deles aqui, eles terceirizam para uma empresa lá, e a empresa lá te dá o suporte. Pega no aeroporto, leva para o hotel, faz o passeio bíblico e te devolve
no avião no dia do seu retorno. Eles fizeram a seguinte proposta para mim. Isso ia ser no sábado. A empresa, a Desenhouse, que é a empresa lá de Jerusalém, que terceiriza o serviço, eles vão te dar um almoço no sábado, regado a bebidas. Eu não respondi nada para a moça aqui no Brasil. E ela entendeu a minha resposta. Não foi aquilo que eu fui buscar lá. Eu não fui trocar a minha fé por um prato de comida ou por uma bebida que a gente não bebe. Não tem sentido nenhum. E eles entenderam. Passou alguns minutos, eles ligaram para mim, mandaram no meu WhatsApp. Senhora Araújo, esteja amanhã, 9 horas da manhã, na porta do hotel. E a dona Selma vai vir com o carro particular dela. Ela vai te pegar e vai te levar para o passeio bíblico. E ela entendeu que eu era cristão. Ela levou o pessoal na lápide interna, na lápide daqueles, me perdoe se tem alguém católico aqui, ou de família, ou de origem católica. Mas Jerusalém não enterra os seus mortos dentro das muralhas. É do lado de fora. Então a lápide ali a gente entende que é mais um meio turístico, né? Que a história conta para as pessoas. Ela falou para mim, eu vou te levar no Jardim do Santo Sepulcro. Porque lá está o túmulo. É lá onde o túmulo está vazio. E lá a gente entrando, ela deixou o carro dela aqui do lado da Palestina, conversou com os motoristas de ônibus para não zoarem o carro dela, porque é do lado de cá. Eles pediram só para estacionar direito. A gente entrou no Jardim do Santo Sepulcro. Ela do meu lado, ela tem mais ou menos 1,80 m. Eu olhei para ela e falei para ela desse jeito: quem é Jesus para vocês? Ela continuou muda, caminhando, sem olhar para mim, sem responder, sem respirar. Ela continuou muda, caminhando. Aí eu olhei para ela de novo e falei: e o Yeshua HaMashiach? Aí ela falou para mim: esse é o Messias que nós estamos esperando. Ela é brasileira, naturalizada judia. Chegou lá, ela me apresentou para o seu João Batista, um missionário brasileiro da cidade de Lins, interior de São Paulo. Ele foi para lá há mais de 20 anos como missionário e hoje ele é funcionário do Jardim do Santo Sepulcro. O seu João Batista, ele parou tudo o que estava fazendo para me dar atenção, para falar comigo, né? Um homem velho, de cabelos brancos, né? Veio do Brasil. Então, parou. Eu me senti muito honrado com a atitude dele. Ele parou o serviço dele, ele parou tudo que ele estava fazendo. Aí, irmãos, a gente volta naquela palavra. Nem tudo para nós está às claras. Nem tudo que está escrito para nós, não estou falando da Bíblia, da palavra de Deus, nem tudo o que eles fizeram com Jesus em Jerusalém durante a sua propiciação pública, a sua tortura. Tem relatos que ele foi torturado 1 semana. Isso muita gente não sabe. Porque se alimentaram de muito ódio dele. A sua simpatia, a sua pureza, a sua firmeza de caráter incomodou aqueles que estavam vivendo de acordo com o rudimento dos seus corações. O seu João Batista, ele falou para mim: Senhora Araújo, aqui atrás do senhor está o Monte Gólgota, o Monte Caveira, estava nas minhas costas. Nas costas, à minha direita do meu braço, lá virou uma empresa de ônibus intermunicipal. Então está tudo misturado ali, Jardim do Santo Sepulcro, empresa de ônibus intermunicipal, e aqui está lá, conservado ainda, o Monte Caveira. O seu João Batista falou assim para mim: Senhora Araújo, o Senhor Jesus não foi crucificado aí em cima não. Isso aí é a história de Hollywood. O Senhor Jesus, ele foi crucificado aqui, ó. A minha direita é Palestina, pessoal. A minha direita, onde eu estou te apontando meu braço, tem qualquer terreno baldio que o senhor está vendo aí na sua frente. Foi uma propiciação pública, um escárnio. Muito pior do que a gente prega. Mas Deus tem misericórdia para todos nós, né? Eu me alimento com a palavra que diz: aqueles que não viram e não ouviram, mas creram, serão salvos. Creia no Senhor Jesus, tu e a tua casa será salvo. E para aqueles que não ouviram e não creram, ele também tem misericórdia. Em Atos 2:21 está escrito que: e acontecerá que naquele dia todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo.
Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia para todos nós. Ele não quer, Ele não deseja o nosso mal. Se Ele desejasse o nosso mal, Ele não teria entregue Jesus na cruz. Ele teria encerrado tudo ali no Monte das Oliveiras. Pai, esse negócio acho que não vai dar para mim não, eu estou sozinho. Eles não conseguem orar nem uma hora comigo. O povo se revirou contra mim. Aqueles que eu pregava a palavra sumiram, Pai. Eu estou sozinho nesse negócio. O Senhor pode me livrar disso? Não dá para mim não, Pai. Eu acho que não vou aguentar, não vou conseguir. E a palavra diz que os louvores diz que seus pais o abandonou. Seus pais, não foi Maria e José. Eles sentiram que Deus realmente virou as costas para ele. Mas, se nós formos fundo na palavra, na pregação, o Espírito Santo de Deus, quando Jesus deu o último suspiro na cruz, Ele estava trabalhando nas profundezas das trevas. Ele estava tomando as chaves das mãos de Satanás. Não pertence mais a Ele. Nós não pertencemos mais a Ele. Ele venceu na cruz. E aqueles que estiverem com Ele, em seus corações, independente do jeito que estiverem, já são vitoriosos com Ele. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos encerrando. As sociedades mundiais, com seus poderes constituídos, com as suas leis, também com as suas igrejas, com seus próprios dogmas e doutrinas, ainda continuam negando a muitos o conhecimento da verdade cristã, que é a própria libertação através da palavra de Deus. Está no livro de João, do profeta João, capítulo 8, versículo 32. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas muitos ainda continuam rejeitando a Jesus por meio de suas próprias doutrinas. Por isso, Ele nos alertou: acautelai-vos do fermento levedados dos fariseus e saduceus, os condutores cegos. Está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 6. Que conheciam as sagradas escrituras, mas mudaram-as de acordo com seus próprios interesses, deixando o povo de lado, mas também rejeitaram o senhorio de Jesus, que veio a eles, não com pompas militares, nem com um exército fortemente armado. Está no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Por gentileza. Zacarias 9, versículo 9. Já estamos encerrando. Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Tixion, ou Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Foi assim que Jesus entrou em Jerusalém. Muitos tiveram brilhos em seus olhos. Muitos se regozijaram com a entrada triunfal dele em Jerusalém, mas lá em cima, no Sinédrio, houve incômodo, houve guerra, houve trama, até o entregarem na mão do povo, os quais eles mesmos tinham o domínio de orientar, mas o deixaram nas mãos dele, né? Pilatos lavou as mãos, sabendo que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele lavou as mãos, como ele disse, né? Lava as minhas mãos do sangue desse justo. Ele sabia, ele falou. E ele sabia também que Jesus era o Filho de Deus, porque foi ele que falou. E Jesus testificou para ele: tu dizes, então tu sabes. Se tu dizes, tu sabes. Eles já tomaram aquilo como que o povo fala hoje aqui na política, narrativa, né? Uma narrativa, é o que a gente precisava, vamos pegar ele. Blasfemou. Devemos nos acautelar do fermento deles.
Zacarias 9, veio a eles, não somente para eles. Jesus Cristo de Nazaré veio a eles, não somente para eles, mas para todos. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus povos de toda a tribo, e língua, e nação. Está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, parte B. E aqui vamos para o fechamento. Isaías 53, 11 e 12, por gentileza. Isaías 53, 11 e 12. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito, mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Capítulo 12. Por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, Deus levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. 1 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 10. Já para a gente fechar. 1 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 10. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança, jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo, agora recebestes. Contudo, agora a recebestes. Até aqui, amém, e graças a Deus. Eu agradeço a Deus, ao Espírito Santo de Deus, por esta oportunidade, e confesso aos irmãos que esta palavra não foi escolhida pelo Valdir Araújo do Rosário. Foi colocada no meu coração, da parte de Deus, para a amada igreja do Senhor Jesus na face da terra. Amém, e graças a Deus. Entrego a palavra em nome de Jesus.